Olá, bem-vindos a mais uma entrevista da JETV, desta vez para nos centrarmos na questão das eleições presidenciais francesas, da segunda volta, que estão prestes a suceder, e socorrendo-nos para isso da sabedoria do professor António Costa Pinto, politólogo e investigador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a quem agradeço a disponibilidade. E pergunto-lhe que país é este que, no próximo domingo, 24 de abril, vai votar naquele que será o próximo presidente de França? É um país em profunda mutação em termos de atitudes eleitorais. E quando eu digo em profunda mutação, não digo mutação súbita, rápida, porque, sejamos claros, o ascenso eleitoral e político de Marine Le Pen e do que ela representa não é de hoje. É lento, mas consolidado. Nós estamos a falar, no fundo, de um partido que em 95 andava nos 15% de eleições, que parte do 0,3%, mas enfim, isso já há bastante tempo, que quando passa a liderança do pai Le Pen para Marine Le Pen vai continuando a aumentar, e repare-se, se considerarmos nestas eleições os resultados daqueles eleitorais da candidatura de Zemmour e da candidatura de Marine Le Pen, nós estamos a falar em 32% do eleitorado francês. Bem acima daquilo que conseguiu, bem acima daquilo que Macron conseguiu na primeira volta. Exatamente. Isto quer dizer muito. Quer dizer, sob o ponto de vista de Marine Le Pen, algumas coisas. E sob o ponto de vista da própria evolução das atitudes dos franceses perante o seu sistema partidário, outra. Isto quer dizer que Marine Le Pen tem, de uma forma bastante consolidada, conseguindo crescer eleitoralmente, representando hoje a ala dominante daquilo a que nós podemos chamar o centro-direita em França, mas recolhendo votos que vêm muitas vezes também da esquerda e daqueles que votaram no passado do partido da esquerda francesa. Mas o primeiro ponto, e eu isso acho que vale a pena salientá-lo, é que o centro-direita, que representava há 20 anos 40% das atitudes eleitorais dos votos dos franceses, está hoje reduzido a 7%. E, portanto, isto quer dizer que um conjunto muito significativo de franceses têm aumentado o voto em Marine Le Pen. E também quer dizer uma coisa, independentemente dos resultados das eleições de domingo, independentemente da eventual derrota, como dizem os estudos de opinião de Marine Le Pen, quer dizer que este partido, que era um pequeno partido de extrema-direita, que se foi transformando de um partido de direita radical populista, tem hoje a confiança de uma parte significativa da sociedade francesa. Vale a pena salientar que cerca de metade dos inquiridos, e não estamos a falar de leque esquerda-direita, não se pergunta onde votar, a sua opinião sobre se Marine Le Pen é uma política que no fundamental respeita os valores da democracia, mais de metade dizem que sim. Ou seja, é inegável que Marine Le Pen conseguiu não apenas a respeitabilidade, mas também a confiança de um setor muito significativo da sociedade francesa. E essa respeitabilidade, professor, é conseguida como? Pela suavização do discurso de Marine Le Pen, ou isso é uma questão que para os franceses, que provavelmente não serão enganados por esta suavização, importa pouco? Sem dúvida nenhuma, por uma suavização. Quer dizer que, como aliás noutras democracias, mas na francesa isso é particularmente evidente, todo o ensaio da classe política, e que temos que reconhecer que também nos últimos 20 anos, com algum sucesso do ponto de vista do sistema político formal, ou seja, em bloquear o ascenso eleitoral de Marine Le Pen e do seu partido,
quer com desistências mútuas a nível de eleições locais, quer, evidentemente, com um sistema eleitoral que inicialmente não favorecia a representação do partido de Marine Le Pen no Parlamento francês, independentemente da dinâmica de estigmatização que foi feita quer pelos partidos de centro-esquerda, quer pelos partidos de centro-direita, e que, aliás, mais uma vez se verificou nestas eleições, não é verdade? Com a candidata de centro-direita a declarar imediatamente apoio a Macron e com o candidato, digamos, da esquerda radical, Mélenchon, menos positivo no que toca a votar em Macron, mas mais negativo do que toca a não votar em Marine Le Pen, quer dizer que uma parte significativa da sociedade francesa considera hoje que Marine Le Pen e o seu partido estão integrados naturalmente no funcionamento da democracia francesa. E mais, como é que progressivamente Marine Le Pen o foi feito? Foi feito por suavização, como salientou, mas também muitas vezes por outro tipo de sentimentos negativos da sociedade francesa em relação à elite política dominante, não é verdade? Dos principais partidos de centro-direita e dos principais partidos de centro-esquerda, mas há aqui três dimensões que eu gostava de sublinhar que me parecem muito interessantes. É que nós tendemos a pensar, e é verdade, que Marine Le Pen cresce com base nos habituais valores da direita radical populista, ou seja, o sentimento de segurança, há alguma dimensão xenófoba em relação à imigração e o que é que a imigração causa na estabilidade económica da classe média e da classe média baixa em França, e isso é verdade, mas atenção, a principal preocupação dos franceses nos últimos anos, em correlação com o crescimento de Marine Le Pen, chama-se poder de compra e diminuição do poder de compra, chama-se empobrecimento, chama-se desvalorização salarial, e há que juntar esse elemento ao crescimento eleitoral de Marine Le Pen. Ou seja, como Marine Le Pen também protagoniza a esperança daqueles que acham que a perca do seu poder de compra é um elemento central e veem no seu partido uma hipótese de alterar esta conjuntura perante Macron, perante o que ele representa e perante os principais partidos. Evidentemente que uma parte dos que expressam estes valores também se revê claramente em Mélenchon. Mas quer dizer que os partidos políticos que até agora governaram a França e os seus dirigentes políticos não são capazes de responder a este tipo de elemento dominante, para além dos temas clássicos de Marine Le Pen. Faço-lhe então uma pergunta exatamente com base naquilo que o professor diz, e esta consolidação da posição do partido de Marine Le Pen e de Marine Le Pen junto dos franceses, talvez seja uma resposta difícil, mas mesmo assim creio que vale a pena fazer-lhe. Daqui por 5 anos, Emmanuel Macron não será outra vez candidato, a não ser que perca no próximo domingo, mas vamos partir do princípio que isso não acontecerá. Marine Le Pen, creio que já terá dito que não está muito interessada em concorrer daqui por 5 anos, mas isso é sempre uma coisa que pode ser alterada. Acha que a direita francesa, esta direita protagonizada por Marine Le Pen, pode ganhar a presidência francesa daqui por 5 anos? Quando nós observamos, e não apenas no caso de Marine Le Pen, mas os restantes partidos que poderíamos chamar de direita radical populista ou populista na Europa, há uma conclusão que temos que tirar, é que eles representam hoje e estão consolidados no panorama político europeu. Repare-se, na Holanda com cerca de 17%, na Suécia, na Áustria, em Itália, o Vox teve 17% nas últimas eleições legislativas espanholas. Ou seja, bem, para não falar evidentemente na versão portuguesa. Mas temos que reconhecer que os partidos de direita radical populista são hoje elementos centrais no espectro partidário
do sistema político europeu, mesmo descontando agora exemplos como o do Orbán ou da Polónia, em que esses partidos estão inclusivamente no poder, e, portanto, não vale a pena pensar que eles estarão excluídos de alternativas de poder em coligação ou individualmente na política europeia. O grande teste no caso francês, e o primeiro teste, evidentemente, partindo do princípio que, e nós temos que ser prudentes sobre esse ponto de vista, partindo do princípio que Macron ganhe as eleições presidenciais em França, o teste imediato vai ser qual é a dinâmica de contaminação destas eleições presidenciais nas eleições legislativas em junho deste ano. Claro que aí nós temos diferenças, porque o candidato socialista teve um resultado, 1,7. Mas o Partido Socialista é um bocadinho mais do que este candidato. Claro. Os partidos de centro-direita tiveram este resultado. Mas o centro-direita, sob o ponto de vista da sua implantação local e regional, é um bocadinho diferente. E, evidentemente, a grande incógnita está no partido de Macron e na sua consolidação, e também, apesar de tudo, em Mélenchon, como é que Mélenchon vai traduzir, evidentemente, este resultado na primeira volta numa representação parlamentar. Portanto, muito embora não estejamos a falar, evidentemente, do mesmo tipo de eleição, será muito importante verificar até que ponto o partido da senhora Le Pen também vai consolidar, digamos, uma representação muito considerável. Muito bem, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, voltamos já de seguida à conversa com o professor António Costa Pinto. Até lá. Bem-vindos à entrevista com o professor António Costa Pinto, para continuarmos a debater a questão das presidenciais francesas, e pergunto-lhe agora, professor, se tudo aquilo que acabou de dizer sobre a consolidação da posição de Marine Le Pen encontrou, do seu ponto de vista, substância no debate desta semana, que todos diziam que seria decisivo para a votação de domingo. Pergunto-lhe essas duas coisas, se achou que foi decisivo e se de facto Marine Le Pen conseguiu ou não consubstanciar essa liderança da direita francesa nesse debate, sendo certo que uma substancial, creio eu, que uma substancial maioria de analistas franceses terá afirmado que o vencedor do debate, se é que se pode dizer que há um vencedor num debate destes, terá sido Emmanuel Macron. Quando nós falamos em debates nesta natureza, e justamente debates entre candidatos presidenciais são muito mais personalizados, como é evidente, nós estamos a falar aqui nos únicos 2 candidatos, nós estamos a falar em debates para eleições legislativas, etc., claro, onde a dinâmica de personalização é muito importante. Eu creio que os candidatos tinham objetivos naturalmente diferentes. Da parte de Emmanuel Macron, o elemento mais importante, creio eu, que ele tinha neste debate era, por um lado, estigmatizar Marine Le Pen, colando-a à direita radical, colando-a à dimensão anti-europeísta, colando-a inclusivamente, enfim, à dimensão conjuntural do eventual putinismo, não é verdade? E, simultaneamente, porque Macron sabe a desconfiança de segmentos importantes da sociedade francesa perante a sua liderança política, captar justamente esse voto Mélenchon claramente à sua esquerda. Nessa perspectiva, Macron, digamos, conseguiu no fundamental fazer passar para a sociedade francesa a sua mensagem, mas perante uma Marine Le Pen que tinha outro tipo de objetivos. O primeiro objetivo era, obviamente, o objetivo da banalização da sua presença, da moderação da sua presença, da confiança antiga estigmatizadora perante o eleitorado. Vem aí a xenófoba, a putinista
a direita radical Marine Le Pen. E nessa perspectiva, Marine Le Pen inegavelmente conseguiu. Acresce que eu não quero agora introduzir nesta conversa dados e mais dados, mas há um inquérito extremamente interessante que coloca a questão de quem é que confia mais o segmento, os profissionais da classe média. 62% em Marine Le Pen e só 37% em Macron. Ou seja, a gestão de Macron, a ameaça eventualmente liberalizadora que Macron, muito embora não o tenha efetivamente feito, convém olhar para a sociedade francesa. Uma sociedade francesa que ainda tem no Estado um elemento muito importante de regulação, que não tem elementos, digamos assim, de polarização positiva de dinâmicas liberais, que olha para o equivalente do Serviço Nacional de Saúde, que olha para as pensões, que olha para o poder de compra, evidentemente, associado à crise conjuntural que atravessam todas as sociedades europeias, nomeadamente o regresso da inflação, a perca de poder de compra, etc., etc. Nessa perspectiva, eu acho que o discurso social de Marine Le Pen não assustou ninguém, antes pelo contrário, pacificou, entre aspas, a imagem de Marine Le Pen. Tinham objetivos diferenciados, não vale a pena muito pensar em quem ganhou, quem perdeu, neste caso, não é verdade, só vale a pena num ponto, é que Macron, porque se situa, num certo sentido, no centro da vida política francesa, porque não é um candidato claramente alinhado à esquerda, nem claramente alinhado à direita, convém não esquecer que o sistema partidário francês com Macron conheceu uma espécie de uma revolução a partir do centro, não é verdade? A partir deste personagem e da filiação de políticos centro-direita e de centro-esquerda à sua volta, não é verdade? Neste partido que ele constituiu, vamos ver até que ponto isso chega para fazer ganhar Macron, mas não há dúvida nenhuma, este era o ponto que eu gostava de salientar, não há dúvida nenhuma, a vida política francesa mudou, os valores da sociedade francesa fazem-na hoje ter atitudes eleitorais que vão para a esquerda radical de protesto ou para segmentos da direita radical populista, com uma crise provavelmente de morte dos velhos partidos políticos que dirigiram a França nos últimos 40 ou 50 anos. Portanto, algo está a mudar e provavelmente se vai consolidar em junho na vida política francesa. Uma das características, apontam quase todos os analistas, de Emmanuel Macron foi uma insistência, desde a primeira hora, na sua capacidade de engrandecimento da imagem fora das fronteiras de França. Macron procurou uma série de palcos em toda a Europa, mas não só. Como é que observa estes 5 anos em que, apesar de tudo, enquanto líder, um dos países líderes da Europa, Macron teve alguns acontecimentos menos positivos? Na sua ótica, acha que a imagem de Macron fora das fronteiras é ainda uma imagem que merece o respeito do resto da Europa e que, por outro lado, poderá segurar o curioso, digamos, e sempre mais ou menos presente eixo Paris-Berlim? Nós temos que ser realistas, independentemente da imagem, da popularidade de Macron junto, digamos assim, da opinião pública europeia. Há duas questões que vale a pena salientar. A primeira, que remete para estas eleições, evidentemente, que é Macron eventualmente subestimou justamente a dimensão política nacional nos últimos meses, nomeadamente com a crise da invasão, provocada pela invasão da Ucrânia. E as atitudes do eleitorado francês, como de outros, são fundamentalmente ligadas e associadas à
comunidade política nacional e, obviamente, aos temas nacionais. Muito embora os franceses sejam europeístas e no debate, uma das tentativas perante uma maior dissolução da imagem anti-europeísta, soberanista, inclusivamente de saída do euro, como no passado foram bandeiras da senhora Le Pen, muito embora a senhora Le Pen tenha ensaiado, evidentemente, a dissolução dessa imagem. Mas temos que ser, sob esse ponto de vista, bastante claros. Uma vitória da senhora Le Pen em França significaria uma crise profunda nas instituições políticas comunitárias e uma verdadeira mudança na dinâmica política das instituições europeias. O que nesta conjuntura, numa conjuntura de crise, numa conjuntura que vai pressupor uma dinâmica de tensão com a Rússia muito significativa, inclusivamente de novas dinâmicas de europeização em relação a temas políticos como a defesa, como a relação entre a União Europeia e a NATO. Isso significaria, evidentemente, um problema bastante grave. E não há volta a dar a um eixo, como referiu, que é o eixo Paris-Berlim. Com a saída do Reino Unido na União Europeia, é a França e será, a curto prazo, a Alemanha, serão as duas principais potências, não apenas económicas, mas também de defesa na União Europeia e, portanto, evidentemente, muito vai passar por este eixo, independentemente das eventuais fragilidades da imagem de Macron perante, digamos, as grandes potências e a opinião pública europeia. Faço-lhe uma última questão rápida, que tem a ver com o facto de, quer antes do debate, quer depois do debate, e talvez isto seja o mais importante, a diferença de intenções de votos entre Macron e Le Pen manteve-se ali na casa dos 10 pontos percentuais, mais 1,5, mais 2 para cima ou para baixo, portanto, dentro do mesmo segmento. Creio que era capaz, professor, de não ficar muito admirado se às 8 ou 9 horas do próximo domingo as eleições caíssem para o lado de Emmanuel Macron, de Marine Le Pen. Eu tenho uma grande dúvida quando, evidentemente, as intenções de voto se aproximam, quando nós estamos a falar fundamentalmente em candidatos presidenciais, portanto, em bipolarização, no fundamental, de atitudes eleitorais, apenas bipolarização. E, sobretudo, quando estamos a falar em dinâmicas de transferência de voto e de desistências mútuas, não é? Da primeira volta para a segunda volta, há uma grande interrogação, que é justamente a interrogação abstenção. Exato. E por isso, independentemente dos resultados das sondagens, a dinâmica da abstenção, se for mais daqueles que votaram, por exemplo, Zemmour, na eventual transferência de voto para Marine Le Pen, dos que votaram em Mélenchon para, evidentemente, Macron, ou para aqueles que, neste momento, manifestam uma atitude global anti, eu tenho uma enorme dúvida, não tenho resposta. Penso que nesta conjuntura é preciso sermos muito prudentes, muito embora, mais uma vez, os inquéritos de opinião deem uma ligeira vantagem a Macron, e convém não esquecer, estamos em eleições em que por mais um voto se ganha. Muito bem, professor António Costa Pinto, muito obrigado pela disponibilidade e por os muitíssimo interessantes temas que trouxe para este debate sobre as eleições francesas. Obrigado por verem mais uma entrevista da JE TV. Até uma próxima oportunidade.